Salut! Bem-vindo, bem-vinda. Vamos iniciar aqui mais uma daquelas aulas topadonas de francês. E o tema de hoje é passé composé. Vamos começar pela estrutura do passé composé, a formação básica. O passé composé ele é composto por um verbo auxiliar, isso no presente do indicativo, mais o particípio passado do verbo, ou seja, seria um sujeito mais o auxiliar, que pode ser o être ou o avoir, e o particípio passado. Essa é a fórmula do passé composé. Por isso, mentalize ela. Como é que você vai fazer o passé composé? Sujeito, aí coloca o verbo auxiliar conjugado, que pode ser o être ou avoir, dependendo da especificação, e o particípio passado do verbo, que você vai aprender em seguida. Vamos começar com os exemplos. Começando com o auxiliar avoir, que diga-se de passagem, o avoir, graças a Deus, ele faz parte da maioria das conjugações do passé composé. São apenas 17 verbos que são conjugados com auxiliar être, que são os verbos da casinha do être que você vai aprender logo mais. Veja bem, eu como em francês é je mange. Isso é presente. Je mange, eu como. Quando você vai falar que você comeu no passado, você vai utilizar o verbo avoir conjugado, je, esse ai, aí é o verbo avoir conjugado na primeira pessoa do singular, que é eu. Je, e vai usar o particípio passado do verbo, que é o verbo principal, que é comer. Manger. J'ai mangé, eu comi. Tu as étudié, tu as étudié, tu as étudié. Você estudou. Veja que novamente nós pegamos o verbo avoir, conjugamos ele e depois adicionamos o verbo principal, que é o étudier. Isso, obviamente, seguindo aquela fórmula. Pessoa, que é o tu, verbo, avoir ou être, no caso aqui é o avoir, e o participe passado, que é o verbo principal. Outro exemplo. Il a fini. Il a fini. Ele terminou. Aqui temos o il. Pegamos o verbo avoir. Pegamos o verbo avoir e conjugamos ele. E terminamos com o verbo principal, que é o verbo da ação. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé. Nós trabalhamos. Nous é o sujeito. Avons é o verbo avoir conjugado no nous. E travailler é o particípio passado que você vai aprender como fazer, ok? Lembrando que aqui o auxiliar é o avoir, que é o verbo ter em francês. Vamos continuar agora com o auxiliar être, dando exemplos. Mas uma coisa que eu quero que vocês se atentem é que o avoir, nós pegamos o particípio passado do verbo, por exemplo, manger, e ele vai seguir manger em todas as pessoas. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Veja que é manger em todas as pessoas com a mesma escrita, mesma coisa, não muda. Já o être, nós vamos combinar a pessoa do discurso com o verbo, ou seja, tem concordância verbal dentro do être. Já no avoir não tem a concordância, ok? Então eu quero que você preste atenção nisso. Enquanto o avoir você pega o particípio passado e segue ele em todas as pessoas sem mudar nada. No être você vai combinar esse particípio passado com a pessoa do discurso que está falando. Se tiver no plural, você vai deixar um S. Se tiver no feminino, você vai colocar um E a mais. É só essa a observação, só essa mudança que tem. Mas veja aqui. Je suis allé, se for homem, termina com esse Ezinho aí com acento agudo. Se for mulher, você coloca na escrita um E a mais. Isso não é feito com auxiliar avoir, que é a maioria dos verbos. Só o être que vai ter a concordância verbal, ok? Se fosse aí plural, você iria também adicionar um S no final desse E, para ter a combinação entre o sujeito da frase e o verbo. Elle est née, ela nasceu, veja, elle est née.
Nous sommes arrivés, nous sommes arrivés. Se nós somos, é mais de um, né? Então, tem um S aí, ó. Se fosse no auxiliar avoir, não iria ter esse S no nu. É isso que eu quero que fique claro para vocês, ok? Enquanto o avoir não tem a combinação, a concordância, o être, ele vai concordar, mas são só 17 verbos que vão concordar, porque só 17 verbos são utilizados com auxiliar être, ok? É super fácil. Dica prática. Como você vai pensar? O avoir, maioria dos verbos. Être, somente 17 verbos, que são os verbos de movimento ou de mudança de estado. E quais são esses 17 verbos? São os verbos aller, que é ir, venir, que é vir, arriver, que é chegar, partir, que é partir, entrer, que é entrar, sortir, que é sair, monter, subir, descendre, descer, naître, nascer, mourir, morrer, tomber, cair, retourner, retornar, rentrer, voltar ou entrar novamente, rester, ficar, passer, revenir, devenir, revenir, voltar, devenir, tornar-se, passer, passar no sentido de passar por. Tira um print ou simplesmente escreva esses verbos no seu caderno e vá revisitando eles, conjugando eles. Não é só escrever não, tá? Você tem que escrever conjugando eles, ok? No passé composé, isso dentro do auxiliar être. Assim você vai absorver quais são os verbos que são conjugados com être, porque você já vai ter conjugado antes dele. Então, conjuga esses verbos com auxiliar être para você absorver melhor. E como eu falei para vocês, nós fazemos o passé composé com o sujeito, aí o verbo auxiliar conjugado de acordo com a pessoa do sujeito, ok? Já absorvemos isso, né? E aí o particípio passado. Mas, professora, como é que nós fazemos esse particípio passado? Simples. Você vai olhar de acordo com o grupo que o verbo está. Se o verbo estiver no primeiro grupo, que são os verbos terminados em ER, você vai trocar o ER por o E com acento agudo. Por exemplo, parler, fica parler também, só que com E com acento agudo. Aimer, o som também é aimer, só que a diferença é que é com E com acento agudo. Se for o verbo do segundo grupo, que são os verbos terminados em IR, você vai trocar o IR por o I. Por exemplo, finir, fica finir. Choisir, fica choisir. Super fácil. O que dificulta mais são os verbos irregulares. Mas os verbos terminados em RE, você troca o RE por U. Por exemplo, vendre fica vendu. Répondre fica répondu. Os verbos irregulares eles têm formas próprias. Por exemplo, avoir fica e no participe passé, être fica et, faire fica fait, mettre fica mis, prendre fica pris, voir fica vu, venir fica venu, naître fica né, mourir fica mort. Então, tem a própria forma, esses verbos irregulares, e é bom você ir trabalhando mais verbos em francês ao longo do tempo, você vai adquirindo esse vocabulário maior. O que você tem que fazer mesmo agora é se atentar aos principais verbos irregulares do francês. Então, você pega os principais verbos irregulares do francês e também conjuga ele no seu caderno. Isso é um trabalho que só você pode fazer e que é essencial para você aprender os verbos em francês. Concordância com o sujeito. Como eu falei para vocês, com avoir, o particípio normalmente não concorda com o sujeito. Por exemplo, j'ai mangé não muda. Com être, o particípio concorda com o sujeito em gênero e número. Por exemplo, elle est allée, feminino. Ils sont partis, é plural, coloco o S. O feminino adiciona um E, o plural adiciona um S. Elles sont venus, aqui é feminino plural, então tem um S. Como eu já adiantei para vocês lá, aqui é só para vocês terem
de forma mais facilitada para escrever no caderno de vocês ou para visualizar mesmo. Resumo rápido: passé composé tem como auxiliar o avoir e o être, mais o participe passado do verbo. Por exemplo, j'ai parlé, eu falei, nous avons étudié, nós estudamos, elle est allée, ela foi, ils sont venus, eles vieram. Chegamos ao final desta aula e lembre-se, conjugue os verbos, é muito importante você fazer isso. E se você estiver se sentindo aflito ou aflita, pare, respire e lembre-se, tudo é fácil. Eu só preciso desenvolver habilidades. Un gros bisou e à bientôt!